Rádio Cairo apresenta A Sua Voz na Rádio Cairo. Um programa preparado por Mohamed Abdelkamel, apresentado por Amal Dessouky. Olá, caros ouvintes, muito boa noite e bem-vindos a esta nova edição do nosso programa A Sua Voz na Rádio Cairo. Na semana passada, o clube brasileiro Botafogo conquistou pela primeira vez em sua história o título da Copa Libertadores da América de Futebol após bater seu compatriota Atlético Mineiro por 3-1 na capital argentina, Buenos Aires. Parabéns, clube Botafogo. Com esta coroação histórica, a equipe brasileira garantiu a classificação para a Copa Internacional da FIFA, que está realizando-se atualmente na capital catarense, Doha. Além disso, vai participar do Super Mundial de Clubes, que será sediado nos Estados Unidos americanos entre junho e julho próximos. Sobre esta conquista histórica do Botafogo e outros eixos relacionados, a Rádio Internacional do Egito teve a maior honra de manter estas entrevistas com dois dos donos deste sucesso. Primeiro vamos ouvir o psicólogo da equipe principal do Botafogo, Paulo Ribeiro. Logo vamos ouvir consecutivamente o selecionador brasileiro Márcio Máximo. Além disso, vamos ouvir os jornalistas esportivos Maurício Lima e Pedro Souza, que fazem parte de uma equipe de comentaristas de uma TV local em Belo Horizonte, Minas Gerais, e também fazem transmissão dos estádios brasileiros. Ao início, damos as boas-vindas para todos nossos queridos amigos que nos enviaram suas lindas mensagens nesta ocasião, parabenizando o clube brasileiro Botafogo. Vamos ouvir essas entrevistas. Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910, o herói em cada jogo. E eu comecei minha carreira em 1986, no Clube de Regatas Vasco da Gama ainda. Por lá eu fiquei 4 anos, até 1990, e no finalzinho do ano de 1990 eu me transferi para o Clube de Regatas do Flamengo, onde permaneci até 2011, ou seja, 21 anos no Clube de Regatas do Flamengo. E sou professor universitário também, e hoje estou no Botafogo, né? Esse ano de 2025 será a minha 6ª temporada no Botafogo. E a gente foi ao longo desses anos vendo o crescimento e a modificação da psicologia do esporte como ciência. E isso deixa a gente muito feliz. Para você ter uma ideia, no ciclo olímpico de Londres, em 2012, eram 2 psicólogos para 200 e tantos atletas, né? No ciclo olímpico de 2016, já no Rio de Janeiro, já eram 33 psicólogos do esporte para cuidar dos mesmos 200 e poucos atletas. Então, houve um crescimento exponencial, e isso se repete até hoje, né? Um crescimento exponencial dos profissionais da psicologia do esporte. Mas a psicologia do esporte ela é uma área da psicologia geral que é bem específica, né? Ela tem temáticas bem específicas, a linguagem dela precisa ser bem específica, e tudo mais que envolva a área esportiva, o meio esportivo. Então, é uma área bem diferente. Por que eu estou falando isso? Porque é importante entender que não basta você fazer os seus 5 anos de graduação em psicologia para se considerar um psicólogo do esporte. É preciso se especializar dentro dessa área,
porque ela tem temáticas que são peculiares a ela. Isso é muito importante que fique bem claro. Com relação à pergunta 3, a psicologia ela é uma ciência muito plural. Então ela tem algumas abordagens ao longo da sua história, e essas abordagens elas vão sendo utilizadas, digamos assim, pelos alunos, né, ao longo da graduação. Existe a psicanálise, existe a psicologia da Gestalt, existe a psicologia cognitiva, existe a psicologia cognitivo-comportamental. A minha área de atuação sempre é pela psicologia cognitivo-comportamental, né? Porque eu entendo que uma abordagem da psicologia mais dinâmica dentro da modalidade esportiva. Por que isso? Porque o esporte requer uma certa rapidez na atuação e na reestruturação cognitiva. A reestruturação cognitiva ela faz parte de uma ideia de que a gente tem uma leitura do ambiente, né, e que esse ambiente deixa a gente agir, o nosso corpo, a nossa mente, de uma determinada forma. E por vezes, essa leitura do ambiente ela é enviesada, né? Ou seja, ela não é uma leitura tão limpa, tão correta do que está acontecendo, por conta da história de vida de cada uma das pessoas que compõem um grupo de atletas esportivos, digamos assim. Então, faz parte do nosso trabalho fazer com que o atleta compreenda o ambiente que ele está, fazer com que a comissão técnica compreenda o ambiente dos atletas, porque a gente tem, em média, 30 jogadores, né? E a gente tem, em volta desses jogadores, mais umas 40, 50 pessoas que estão atuando, que a gente chama do staff do futebol, né? A gente tem um fisiologista, a gente tem um nutricionista, a gente tem assistente social, a gente tem os fisioterapeutas, tem os médicos, tem os assistentes que estão em volta. Enfim, todas essas pessoas, elas participam desse ambiente esportivo. E, de certa forma, é importante que todas essas pessoas consigam fazer com que esse ambiente esportivo seja o melhor possível. Para quê? Para que o atleta tenha segurança psicológica e leia, né, a leitura que ele vai fazer desse ambiente seja a melhor possível para que ele dê o seu melhor, para que ele entregue o seu melhor. Então faz parte da psicologia do esporte compreender todas essas nuances, né, de todas as pessoas que compõem esse grupo e fazer com que isso tudo converse, fazer com que isso tudo tenha uma interação. Então, a preparação psicológica, ela não é pura e simplesmente para uma competição, para determinado jogo, ela é um processo, né? Esse processo dura o ano inteiro, enquanto a temporada estiver acontecendo. Então, assim, é muito errôneo, né, as pessoas entenderem que um psicólogo do esporte chega, faz um trabalho, a equipe ganha e vai embora. Não é isso que acontece, né? A gente tem todo um background por trás do nosso trabalho de entendimento desse ambiente e posicionamento dessas pessoas do staff que estão seguindo ao longo dessa temporada. Então, a preparação psicológica ela se dá sempre antes, durante e após a competição. Então, esse ambiente é objeto de estudo e de trabalho do psicólogo do esporte. Pergunta 4. A minha visão do futuro da psicologia do esporte, ela é bem bacana. Por que eu digo isso? Porque eu já falo o que eu vou dizer aqui há muitos anos. Eu estudo neurociência desde 2007. Eu acho que o psicólogo do esporte que não estiver embasado sobre os estudos do sistema nervoso não vai conseguir seguir à frente. Porque, assim, já se passou a questão de fazer palestras motivacionais. Isso foi muito popular há alguns anos atrás, né, uma palestra motivacional para que a equipe esteja pronta para atuação numa determinada competição, perdão, que esteja a postos, né, essa é a palavra, né, pronta para atuar dentro de um jogo importante, de uma
temporada decisiva. Então essa questão das palestras motivacionais hoje é uma coisa que já não funciona. O que eu entendo hoje e para o futuro da psicologia do esporte é que o psicólogo do esporte conheça sobre neurociência, ou seja, sobre o estudo do sistema nervoso e consiga fazer o seu atleta compreender cada vez mais como é que se processam as suas emoções. Porque existe uma diferença muito grande entre o que é emoção e o que é sentimento, né? Emoção sendo uma coisa mais biológica, né? Ou seja, o meu corpo já se prepara para determinadas situações e que eu respondo automaticamente sobre determinadas coisas, né? Por exemplo, eu estou andando numa trilha, numa floresta e aparece uma cobra, né? Eu não negocio com a cobra, né? Poxa, você não precisa vir até mim, você não deixa eu passar, não tem essa negociação. O teu corpo automaticamente ele te tira daquela situação, ou você dando um salto, ou você correndo, mesmo que você não queira. Isso é comportamento emocional. Isso é um comportamento biológico. Agora, o sentimento é a construção daquela experiência que você estava vivendo naquele instante. E essa construção, ela só vem a posteriori. Ela só vem depois que esse comportamento emocional, que é biológico, aconteceu. Então, portanto, é importantíssimo que o atleta compreenda quais são as nuances do seu comportamento emocional. É importante, por exemplo, que ele entenda que o medo é muito importante para ele, porque o tira de situações que às vezes são bem difíceis. É muito importante que ele compreenda que a ansiedade é necessária na vida dele. Não no alto grau, claro, mas ela é necessária em determinado ponto para que ele consiga agir, para que ele consiga fazer, ou seja, o seu gesto esportivo tem um tanto de ansiedade para que ele venha a acontecer. Então, o futuro da psicologia do esporte, para mim, é aliar a psicologia, a neurociência e a tecnologia. A tecnologia hoje ajuda muito o psicólogo do esporte, como, por exemplo, com os trabalhos relacionados com biofeedback, neurofeedback, com os trabalhos relacionados aos óculos de realidade virtual, que vão simular determinadas situações para os atletas. Então, quanto mais você puder antecipar o seu sistema nervoso dentro de um local, de um ambiente que você sabe que é um ambiente difícil de um jogo, mais você vai estar pronto para poder atuar de maneira mais apropriada possível. Para você ter uma ideia, é importante que o atleta compreenda. Uma última coisa que eu vou dizer é que quando eu faço um treino mental, ou seja, quando eu tenho um treino de visualização, o meu cérebro recruta algumas áreas dele. E quando eu vou atuar de verdade, essas áreas que o cérebro recrutou na visualização são utilizadas. Então, assim, quanto mais eu faço um treino de visualização, mais próximo eu estou de alcançar o objetivo que eu quero. E a pergunta 5, que eu deixo de mensagem, é que as pessoas que não conhecem a psicologia do esporte e que ou criticam ou que não acreditam, eu peço que estudem, né? Assim como o preconceito, que no fundo é uma total falta de conhecimento, ou seja, é uma ignorância, com relação às críticas que as pessoas fazem à psicologia do esporte, é a mesma coisa. Então, estudem, compreendam o que é a psicologia do esporte, o que ela pode fazer pelo ser humano comum e pelo ser humano atleta, né? A psicologia do esporte, ela é mais um elo dentro de uma comissão técnica, né? Onde você tem aí, dentro de um núcleo de saúde, você tem vários outros profissionais. Então, a psicologia do esporte, ela é só mais um elo dentro dessa corrente. Então, no dia que as pessoas entenderem que os processos mentais, eles são determinantes para a atuação de um atleta, para a atuação de um treinador, de uma comissão, de um staff de futebol, tudo vai ser mais fácil de ser resolvido. Eu agradeço a possibilidade da entrevista e a oportunidade de esclarecer alguns pontos. Um forte abraço. Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910, o herói em cada jogo, Botafogo, isso é muito bem. Salam aleikum, boa noite aos ouvintes da Rádio Cairo. Sobre a conquista do Botafogo, acho que foi uma conquista justa, apresentou o melhor futebol, um futebol vertical,
um futebol objetivo e que seus jogadores também cumpriram as determinações do treinador e obtiveram êxito. Acho que o jogo final foi emblemático. Foi um jogo difícil. A torcida do Botafogo fez sua parte, uma torcida gigante. Eu estou muito à vontade para falar do Botafogo, porque o Botafogo faz parte não só da minha vida, como da minha família, né? Fomos atletas do Botafogo e vivemos dentro do Botafogo. E acho que fez jus à campanha. A Libertadores é uma Copa difícil, porque depois da fase de grupos, é uma fase de duelos mata-mata, que nós chamamos, um dentro de casa e outro fora, com equipes sul-americanas, equipes aguerridas, em seus estádios, quer dizer, muito semelhante ao Egito, torcidas muito apaixonadas, que fazem muita pressão. Eu acho que o Botafogo mereceu, soube suportar quando jogou fora, venceu de uma forma linda o Peñarol do Uruguai, que é uma equipe tradicional, e foi a final com a equipe do Atlético Mineiro, que tem um número muito grande de bons jogadores também. Foi uma final, acho que belíssima, todos gostaram, e foi para o mundo inteiro, não somente transmitida no Brasil, como em outros países do mundo. Agora nós vamos para a Copa Intercontinental, vamos jogar contra o Al-Ahly. Se passarmos do Pachuca, que é o campeão do México, nós vamos jogar contra o Al-Ahly, que é uma equipe muito boa também. Gosto muito do Al-Ahly e acho que tem tudo para ser um jogo muito competitivo. Gostaria de mandar um especial salam aleikum para todos os egípcios que moram no Egito e que também residem no Brasil. Eu acho que, como brasileiro, o povo egípcio gosta muito de futebol e eu tenho um carinho muito especial, não só pelos egípcios, como pelo Egito também. Eu tive a oportunidade de jogar contra a seleção egípcia 2 vezes, quando dirigi a seleção da Tanzânia, e também de visitar o Egito, né? Um país com uma cultura milenar, num país que eu tenho muito respeito. Um abraço a todos, shukran, e quem sabe em breve nós não estaremos no Egito trabalhando. Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910, o herói em cada jogo, Botafogo, isso é muito bem. Abraço aos amigos e ouvintes da Rádio Internacional do Cairo, aí no Egito. Nós falamos aqui do Brasil, da conquista do Botafogo na Copa Libertadores da América na edição 2024. O técnico Arthur Jorge do Botafogo teve um papel muito importante nessa conquista, pois buscou montar um time de forma ofensiva desde o início da competição. O jogo aconteceu no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina. O estádio, com capacidade para 84.567 torcedores, estava lotado. O jogo aconteceu no último dia 30 de novembro de 2024, às 17 horas, horário de Brasília, Brasil. E isso marcou para sempre a história do Botafogo, pois foi campeão da Copa Libertadores da edição 2024, com um jogador a menos para cima do Atlético Mineiro. Logo aos 29 segundos do primeiro tempo, menos de 1 minuto de jogo, o Botafogo perdeu o jogador George, que foi expulso. E assim o Botafogo seguiu com um jogador a menos. Mas o Botafogo não se deixou abater. Ele foi para cima do Atlético Mineiro com toda agressividade e ofensividade. O técnico não viu necessidade aí também de fazer substituições, pois o time estava ofensivo e jogando muita bola no seu ataque, mesmo com um jogador a menos. 3-1 foi o placar. 3-1. O Botafogo conseguiu fazer 3 gols e assim embolsou uma quantia de $36,2 mil como prêmio pela conquista. Cerca de 181 milhões de reais no câmbio brasileiro. Agora o Botafogo volta as atenções para o Campeonato Brasileiro, onde é o líder da tabela de classificação.
joga hoje às 21h30, no horário brasileiro de Brasília, no estádio Beira Rio, em Porto Alegre, sul do Brasil. Está chegando o Pedro Souza aí também, com muito mais informações aí da Copa Libertadores da América, dessa conquista do Botafogo. Vamos lá, Pedro? Botafogo, Botafogo, campeão, desde 1910, os heróis em cada jogo, Botafogo, isso tu és. Boa noite, Maurício. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Internacional do Cairo. Aqui é Pedro Souza trazendo as escalações e destaques da final da Libertadores entre Atlético Mineiro e Botafogo. A decisão começou tensa no Estádio Monumental de Nunes, em Buenos Aires, com ambas as equipes entrando em campo com o que tinham de melhor disponível. O Atlético Mineiro veio escalado com Everson no gol, Lianco, Batalha e Júnior Alonso na defesa. Gustavo Scarpa, Fausto Vera e Alan Franco e Guilherme Arana fecharam o meio-campo. E o trio ofensivo com Paulinho, Hulk e Daverson. O técnico Gabriel Milito precisou lidar com a ausência de Zarate, que estava lesionado. Já o Botafogo, comandado por Arthur Jorge, também enfrentou desfalques, como o zagueiro Bastos. A equipe titular foi composta por John no gol, Vitinho, Adrielson, Alexander Barbosa e Alex Telles na linha defensiva, Gregory e Marlon Freitas no meio, Savarino, Thiago Almada e Luiz Henrique na criação e Igor Jesus, o centroavante artilheiro no ataque. O jogo começou tenso, com o Botafogo tendo Gregory expulso logo no primeiro minuto após uma entrada dura em Fausto Vera. E mesmo com um a menos, o time carioca surpreendeu ao abrir o placar aos 34 minutos com o Luiz Henrique, que aproveitou o rebote e mandou para as redes. Pouco depois, aos 41 ainda do primeiro tempo, o mesmo atacante Luiz Henrique sofreu pênalti, ao ser derrubado pelo goleiro Everson, e Alex Telles converteu com categoria, goleiro num lado, bola no outro, ampliando para 2-0 ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, o Atlético Mineiro reagiu rapidamente. Eduardo Vargas marcou de cabeça aos 2 minutos, após o escanteio cobrado por Hulk. O Galo seguiu pressionando, tentando, insistindo, mas esbarrou nas defesas do goleiro John e na falta de pontaria do próprio Atlético. Nos acréscimos, o Botafogo selou a vitória com Júnior Santos em um contra-ataque fulminante, garantindo o terceiro gol e o título para o Glorioso. Final do jogo foi Botafogo 3, Atlético Mineiro 1. O Botafogo conquistou a sua primeira Libertadores em seus 120 anos de história, consolidando uma campanha histórica na temporada. Parabéns ao Glorioso, como é chamado o time da Estrela Solitária. Os números do torneio, o Botafogo marcou 30 gols e sofreu 15, alcançando um aproveitamento de 58%. E além do troféu, o clube faturou cerca de 198,42 milhões de reais em premiações, incluindo bônus pela vitória na final. Por hoje é só, Maurício, e você continua daí. Um abraço e tchau para vocês. Parabéns, Botafogo, pela esta grande conquista e desejamos mais sucesso para o futebol brasileiro, que nós adoramos muito. Eu especialmente adoro Júnior, Neymar, antigamente Pelé, certamente. Também adoramos Ronaldinho e outros mais. Desejo todo sucesso para o futebol brasileiro no futuro próximo. Agradecemos muito às figuras palestrantes e sempre sejam bem-vindos na sua rádio Cairo Internacional, em português. E agradecemos muito pela vossa atenção dispensada. Estiveram com vocês na locução Amel Disuki, na técnica de som Inês, na supervisão Mohamed Abdelkamel. Esta é a Rádio Cairo, a rádio difusora da República Árabe do Egito. Senhoras e senhores, muito boa noite. Tchau, tchau.